Boa noite, um abraço para você em casa e a partir de agora vamos de PUC TV Esportes até as 8h15 com informação e opinião. Ontem, Campeonato Brasileiro Série B, Vila Nova goleado, Atlético goleou e daqui a pouco no Serra Dourada às 9 horas tem o Goiás contra o Vitória na Série A. Daqui a pouquinho, tudo da Seleção Brasileira, direto de Teresópolis na Granja Comari com o André Isaac. Comigo aqui no estúdio, o Cleison Teixeira e o Jean Damas. Tudo certo, Jean? Tudo certo. Boa noite, Wendel. Uma noite abençoada para você de casa, Cleison. E ontem deu aquilo que nós prevíamos. O Atlético, quando joga concentrado, aproveitando as oportunidades, marcando bem, se defendendo bem, é um time sempre muito competitivo. O grande problema do Atlético é a falta de concentração. Na maioria dos jogos, o time e o esquema tático do treinador vai se desfacelando quando os minutos vão passando. Vila, deu a lógica. Para mim, ontem até disse aqui que eu fosse cravar um palpite, eu cravaria que o Vila seria goleado. Não teve outro jeito. O Vila foi goleado e, pelas circunstâncias de jogo, acabou sendo pouco. Daqui a pouco tem o Verdão buscando mais uma vitória na competição. Tudo bem, Cleison? Tudo, Pasqueto. Boa noite a você, boa noite ao Jean, boa noite aos amigos de casa. Pois é, e o Goiás daqui a pouquinho, até aproveitando esse clima agradável que faz em Goiânia, em boa parte do Brasil, esse clima mais ameno, vai ter que correr muito, né? Suar sangue para derrotar o Vitória da Bahia. Isso em função dos desfalques. É isso aí, daqui a pouquinho a gente fala dos nossos times. Vamos para a Granja Comari em Teresópolis. Tá ao vivo com a gente o André Isaac. Pegar o boa noite do André Isaac também. Tudo bem, André? Boa noite. Um abraço, Pasqueto. Boa noite para você. Um abraço aos amigos aí no estúdio. Um abraço ao telespectador ligado na PUC TV, a única emissora, o único veículo de comunicação presente aqui na Granja Comari. Estamos aqui no Media Center, até pedir para o Maicon me acompanhar aqui. Neste momento é essa movimentação. Tem muita gente por aqui, já que do lado de fora está fazendo muito frio e choveu praticamente o dia inteiro, viu, Pasqueto? E está praticamente todo mundo aqui, imprensa nacional e internacional. Hoje foi o primeiro dia de treinamento com bola na seleção brasileira. Hoje foi dia do médico José Luiz Runco falar, 2 fisiologistas e também o preparador físico Paulo Paixão. Daqui a pouco a gente vai detalhar as informações que eles trouxeram em relação às avaliações feitas nos 2 primeiros dias de preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Finalmente começaram os treinamentos com bola, Pasqueto. Ok, André, daqui a pouquinho então você volta direto da Granja Comari com informações e também as matérias. Vamos ao Vila Nova? Que situação, hein? Ontem o Vila foi goleado pelo Ceará 4-0, segue sem vencer no Brasileiro Série B. A reportagem é da Luciana Vitorino. Saco de pancadas na Série B, o Vila galopa cada dia mais para o rebaixamento. E nesta terça, mais uma vergonha. Perdeu de 4 para o Ceará, fora de casa. O time cearense abriu o placar aos 29 minutos. Nicão cobrou escanteio, a zaga do Vila deixou a bola passar e Diego Ivo bateu de primeira no canto de Kleber Alves. Aos 42, Samuel Xavier recebeu o cruzamento de Nicão e estufou as redes do Vila mais uma vez. No segundo tempo, aos 19 minutos, Bio aproveitou mais uma falha, passou por 2 e concluiu para o gol aberto. O placar foi fechado aos 34 minutos, Helder finalizou na trave e a bola sobrou para Ricardinho, que apenas completou. Em 90 minutos, o Vila não conseguiu mostrar nada, apenas mais uma sequência de erros. Já em Goiânia, o elenco desembarcou ouvindo protestos. Vergonha! Time sem vergonha! 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 Time sem vergonha! Bom, é muito complicado porque isso aqui envolve paixão e essa diretoria, infelizmente, está indo para o 3º rebaixamento deles e não consegue entender isso. Eles não conseguem entender que quantidade não é qualidade. Nós temos que fazer uma mudança, porque nós somos torcedores firmes do Vila Nova. Precisamos de uma mudança, porque nós não damos conta mais de sofrer tanto assim. Ali é gerência. Tem que ter uma gerência boa. Se não tiver gerência, não vai para frente. O Vila precisa cuidar dessas coisas aí, porque não dá para a gente sofrer mais. Nem o técnico Valdemar Lemos, nem o diretor de futebol Rony quiseram falar com a imprensa.
Kleber Alves foi um dos únicos que falou, mas não mostrou desespero nas palavras. É difícil, todo mundo tá chateado, com vergonha realmente, mas nós não podemos nos entregar. Acho que tem os jogos ainda, esses 2 jogos aí vão fazer de tudo aí pra gente sair dessa situação mais rápido. Acho que a situação que a gente está é difícil falar, mas nós temos que fazer de tudo para conseguir vencer os jogos e pelo menos dar uma acalmada nisso aí. Rapaz, de tudo que eu ouvi de ontem para hoje, essa tia que falou com a gente aqui, essa senhora, infelizmente não pegamos o nome, é uma falha nossa. Mas ela deve estar assistindo o programa. Bicho, ela matou em uma palavra, em uma nota, gerência. 2 palavras, falta gerência. Em uma palavra, ingerência. Como ela matou em uma nota, como o torcedor é sábio e como o povo do Tigrão tá cansado. Eu sinceramente, eu não tenho mais o que falar, cara. Hoje lá na rádio eu falei, eu não tenho mais o que falar não, vocês falem aí. Porque é o seguinte, já passaram dirigentes de mamando a caducando no Vila. Oposição, transposição, situação, mega situação, que ainda vai ser situação, que foi oposição há 1000 anos. Isso. Nos últimos 10 anos, e não deram conta. Contrataram mais de 500 jogadores. Mais de 500 jogadores em 10 anos. Com certeza. Ninguém fez nada. Já derrubaram o presidente. Já nomearam o presidente à força. Já trouxeram empresa. Já fizeram isso, aquilo. Só tá faltando acabar com o Vila. E tá pertinho de acontecer. E é por isso que o Vila está cada vez mais fraco. Vocês deu um dado aí. Mas pra mim acabou. E, assim, num primeiro instante, chega a ser assustador. A pessoa assusta, fala, nossa, 500 jogadores? Mas se a gente parar para analisar nos últimos 10 anos, o que o Vila vem fazendo é isso. O Vila, quando contrata pouco numa temporada ruim, é de 50 jogadores a 60. Então, se a gente colocar isso em 10 anos... E o aproveitamento, Cleison, das contratações? Horrível. É inferior a 30%. Horrível, horrível aproveitamento. E aí vamos pegar na fase áurea do Vila Nova, década de 70, 80. O Vila de 70 até final de 1980, da década de 80, 1980, o Vila Nova não contratou, acho que... Cleison, 40% do que foi contratado até hoje. Não, nunca, nem isso. Falar. É porque não tem uma base. Você tá vendo tanto que o trem é custoso? A gente, para falar bem do Vila, a gente tem que ir há 10 anos atrás, há 20, há 30 anos. Cara, isso não existe. E aí, coincidência ou não, vindo de encontro àquilo que aquela senhora disse, aquilo que você disse, desde quando o João Carneiro saiu do Vila Nova, o negócio degringolou. São 8 anos, 2007. A coisa vem... 2007 são 7 anos, né? Cada vez ficando pior. Não, e antes disso, ele ficou fora também um tempo e o Tigrão só tomando taca. Muito tempo. Então, realmente falta gerência, falta aquilo que eu tenho dito a respeito do Vila Nova. Não sei quanto tempo eu já estou mexendo com esse negócio aqui de comentar futebol, 7, 8 anos? 2007, a gente lá na... 7 anos, vai para 8. Isso, vai para 8 anos. Eu sempre tenho que falar a mesma coisa do Vila Nova, falta planejamento, falta um trabalho sério, falta colocar no papel, falta projetar a médio, a longo prazo, falta você pensar o Vila Nova no futuro, no Vila Nova na manhã, tudo é para hoje, tudo é no afogadilho, tudo é para mostrar para alguém, para dar um retorno, ninguém gosta de ser criticado, tem que dar a volta por cima de qualquer jeito, e planejamento que é bom nunca. O planejamento do Vila é não ter planejamento. Eu me lembro que certa fase existia um jargão aí, que as pessoas gostavam de dizer, o negócio aqui é bagunçado, mas tem gerente. Conversa fiada. Lá no Tigrão, é bagunçado e não tem gerente, que é muito pior. Ô Cleison, você viu esse jogo? Os caras ali trombaram. Dá uma olhada. Vi? Não, dá uma olhada. Não nesse gol, foi no outro, né? Esse foi no gol do Bill. Foi no terceiro gol. Todos os gols a defesa falhou começou, os 3 primeiros foram por falha da defesa. O primeiro, um escanteio rasteiro. O Nicão cobrou e não cobrou tão bem o escanteio. Eu acredito que ele cobrou o escanteio e ele falou, nossa, fiz besteira, fiz lambança. Aí o que aconteceu? Passou por 2 zagueiros do Vila Nova, sendo que um deles furou. Meio das pernas. Meio das pernas. E o zagueiro do Ceará não furou não, ele se aproveitou. Ele bateu bem na bola e fez o gol. No segundo, o Ceará tinha 2 jogadores dentro da área, o Vila tinha 5. 2 contra 5, num cruzamento. E o jogador do Ceará conseguiu aproveitar e fazer o gol, né, que foi o lateral direito lá, o Xavier. Depois, no terceiro gol, o Jefferson recuou. Eu não entendi o que estavam fazendo Vitor e Gabriel naquele instante. Um estava próximo do outro, parecia que eles estavam conversando, batendo papo, não sei. Até se assustaram quando a bola veio no rumo deles.
E aí o jogador Bill estava ligado na partida, foi lá e acabou fazendo o terceiro gol. E a conversa é que vão mandar mais gente embora, que podem chegar outros jogadores. O Valdemar, que estava com um discurso bem otimista, agora para ele, tudo que foi feito de forma errada. Ah, mas o jogo porque ele tá vendo que o negócio degringolou de vez. O jogo de ontem, Pasqueto, foi para deixar todo mundo preocupado. Para quem está acompanhando futebol, para quem tem um pouco de noção de futebol, não vou nem dizer muito não. Pouquinho, mínimo de noção de futebol. Chance de gol. O Vila no primeiro tempo, ele chutou. Não é novidade, né? O Vila Nova chutou 2 bolas em gol. A que passou mais próximo do gol passou a 15 metros de altura. Quer dizer, o goleiro do Ceará passou o primeiro tempo todinho sem encostar na bola. Só pegou para bater esse tiro de meta, 2 tiros de meta que teve. O segundo tempo, o Vila finalizou mais fraco, sem qualidade. Ou seja, uma zaga que falha, um meio-campo que não cria e um ataque que não tem força para chegar e fazer gol. Então aquilo ali, com certeza, assustou o Valdemar Lemos. Se ele apostava ou tinha esperança no elenco do Vila Nova, ali ele viu que não tem condições. Então aquele torcedor que poderia estar pensando assim, nossa, ainda faltam 30 jogos hoje, tendo a expectativa de que o Vila possa reagir, aquele que viu o jogo ontem fica pensando assim, meu Deus, ainda faltam 30 jogos de sofrimento. De acabar amigos, logo, né? O trabalho do Sidney era ruim? Era. Muito ruim. E o do Valdemar conseguiu piorar. Por quê? Porque ao invés de fortalecer a defesa do Vila Nova, de um time que já era aberto, ele abriu ainda mais. Ele foi para 3 atacantes, colocou o Gustavinho, que não marca ninguém, não acerta um passe, não acerta um cruzamento, e não é hoje que eu estou falando. É um jogador que tem potencial, mas precisa ser lapidado e muito lá atrás. Abriu o time de uma forma inacreditável. O time veio se desgastando ainda mais em relação a seu esquema tático, aquilo que estava pronto, se é que tinha alguma coisa pronta com o Sidney. E o time hoje não tem nada, não tem preparação física, até porque a rotação de jogadores é muito grande. Toda hora chega um novo. Jogadores igual o Rafael Oliveira, que é um trombador, que é um jogador forte, que sabe, não joga, não sei porquê, joga o Gustavinho. Tem jogadores que não têm a mínima condição de jogar, estão jogando. Mesmo com esse elenco muito ruim, dá para fazer coisa melhor. Ainda dá tempo de comprar seu lote no melhor loteamento de Senador Canedo. Atenção, hein, gente? Residencial Hebron, ao lado do Jardim das Oliveiras, pertinho, na região metropolitana de Goiânia. Foram liberados mais alguns lotes para você. Aproveite. Loteamento com infraestrutura completa para você viver bem com a sua família. Asfalto, meio-fio, água, energia, iluminação, rede de esgoto seca e galerias pluviais. E as obras estão super aceleradas. A rede de água e a rede de energia estão prontas. A rede de esgoto seca também já está pronta. Vá até o Residencial Hebron, veja de perto e compre logo o seu lote. Mas corra, porque 80% dos lotes já foram vendidos. É o melhor loteamento com retorno garantido em Senador Canedo. Perfeito para morar ou investir. Loteamento Hebron. Vendas Marcelo Baioc Imóveis 4008-8888. No próximo bloco, tudo do Atlético. E como estamos no clima de seleção brasileira, hoje são 2 fotos no nosso time inesquecível. A foto da seleção brasileira campeã da Copa América de 89. E aí eu quis puxar a foto do Maradona aqui no Serra Dourada também. Porque o Maradona esteve aqui. Então daqui a pouquinho o quadro Times Inesquecíveis. Vamos lá agora com as primeiras mensagens. Chegou uma aqui, ó. A maioria de mensagens da galera do Vila que tá revoltada. Fala pro Rony parar de escalar o Gustavinho para os jogos do Vila só porque é empresário dele e fica colocando o rapaz para jogar. Meu nome é Giovani, conjunto Vera Cruz 2. Tá dado seu recado, Giovani. Wendel é o Joel. Mande um abraço aí para os meus filhos. Um abraço, Joel, para a Letícia, para a Regiane e para o Matheus. E pode ter certeza que eu vou dar assim um abraço do meu pai. Joel é gente boa, gente fina da nossa agenda. Boa noite a todos. Com as mudanças feitas, o Goiás continua favorito contra o Vitória ou ele nunca foi favorito? Gosto muito do programa. Adriano Martins, e aí? Já foi favorito, com certeza, com a equipe principal. Com Davi, Renan, Thiago Mendes. Ainda é o favorito por jogar no Serra Dourada, mas acredito que o Goiás vai ter que se esforçar muito mais do que já teria para vencer o Vitória hoje em função desses desfalques. Jogo duro, jogo difícil, complicado, para mim, igualdade de condições. Vamos dar uma olhada no time inesquecível de hoje, depois no final do programa a gente repete.
Essa seleção na Copa de 90 foi muito mal, mas foi marcada por uma vitória expressiva com gol de cabeça do Romário no Maracanã lotado contra o Uruguai na final da Copa América. Mazinho, Tafarel, Mauro Galvão, Ricardo Gomes, Aldair e Branco. Lá Bebeto, Romário, Silas, Dunga e Valdo. Essa seleção campeã da Copa América de 89, seleção brasileira. Aqui, muitos jogadores que foram campeões em 94, né, Cleison? 94. Eu até não acho que a seleção tem tão mal. Assim, ela foi mal em termos de perspectiva de resultado. Exatamente. Porque ela perdeu para vice-campeã do mundo, que foi a Argentina. E jogando bem, né? E jogando bem. Naquele jogo, o Brasil massacrou a Argentina. O Brasil teve de 4 a 5 boas chances de defender a partida e a Argentina matou numa só. Na Copa América de 89 não tinha o Careca. O ataque era o Romário e o Bebeto. Aqui em 94... Nem Zico. O Zico também não estava. Em 90, o Zico também no Vila não foi. O Zico não foi. Campeões do mundo em 94. Mazinho como meio-campista. Tafarel, Ricardo Gomes foi cortado, mas estava no bolo. Teve uma lesão no abdômen. Aldair jogou todas. Branco decisivo. Bebeto nem se fala. O Romário brincou naquela Copa e o Dunga era o capitão. E em 89, a Argentina jogou aqui em Goiânia. O estádio Serra Dourada foi sede da Copa América. E nós temos uma foto do Maradona. E aí corrobora com aquela campanha nossa. Dá uma olhada geral aqui, ó. É que deu uma desfocada, tá vendo? Isso, a geral. A geral? Vamos sentado na geral vendo o Maradona jogar. Com alegria. Entendeu? Com alegria, com tranquilidade. Aí o Maradona não jogava nada, só enganou o povo e vida que segue. Esse é o Maradona. Maradona que fez semifinal dessa Copa América contra o Brasil lá no Maracanã, tomou uma caneta do Romário. Que o Bebeto fez aquele gol de voleio maravilhoso, né? Exatamente. Isso aí. Nesse jogo o Baixinho falou, dá a bola em mim que se esse Maradona vier, eu vou dar um drible nele, vou dar uma caneta nele. E deu, com 2 minutinhos de jogo. Maradona e Romário, 2 craques. Daqui a pouquinho a gente repete a foto. Vamos agora com o Atlético. Dragão, enfim, uma partida convincente no Brasileiro Série B. E bateu o América Mineiro, líder da competição, por 3-0. Ontem no Serra Dourada, quem não foi prestigiar o Dragão, arrependeu. Foi uma noite inspirada. O Atlético começou e terminou a 1000 por hora. Acreditem, diante do líder do campeonato. E para quem começa bem, o gol logo saiu. O Dragão precisou de 11 minutos para balançar a rede. Jorginho aproveitou o mau posicionamento do goleiro e de cabeça fez 1-0. Motivado pela vantagem, o Dragão fez o que quis da forma que imaginava. Fábio Lima, Juninho, Viçosa, Jorginho competiam quem tinha mais posse de bola. Sobrando no jogo, o segundo gol chegou. Matheus na primeira defendeu, mas na segunda já era. Fábio Lima aproveitou e só completou. Atlético 2, América Mineiro 0. Limitado, Coelho só teve sua primeira chance mesmo com 42 minutos jogados. André, frente a frente com um gol, chutou por cima. Moacir Júnior, técnico do América, tentou mudar o jogo no segundo tempo, mas sem sucesso. Desligado, pouco criava e errava demais na defesa. O dia não era dos mineiros e para o Dragão matar o jogo não custava muito. Foi fácil, do jeito que quis, Juninho tentou na primeira, mas na segunda Viçosa garantiu o seu e fez o seu 16º gol na temporada. Depois do gol, chegou a vez do goleiro Márcio aparecer com 2 boas defesas em finalizações. A noite foi dos goianos, mas mesmo assim o América Mineiro continua em primeiro lugar. Na verdade, hoje a gente conseguiu transformar a nossa qualidade de jogo, que a gente já vinha apresentando na maioria dos jogos, num placar favorável, né? Que é o ideal. A gente sabe e entendia a necessidade de uma vitória. Sabemos também que alguns detalhes estavam atrapalhando que essa vitória viesse em alguns jogos, e hoje a gente conseguiu jogar num nível alto, com um aproveitamento bom, né, com uma eficiência, contra um adversário forte, muito qualificado,
e fazer uma bela vitória. É o que a gente espera sempre da equipe. Ô Jean, tá lembrado ontem? Quando o Atlético não toma gol, é meio caminho andado? Sem dúvida. Né? Quando mantém a concentração, o time que marca os 90 minutos, que toca, que vai pro jogo, que não deixa o esquema tático desfacelar por causa de coisas que vão acontecendo na partida. O Atlético parece que não tem força, viu, Jean e Cleison, para tentar um empate ou uma virada. Quando ele toma gol... Meio que se desespera, né? Ele conseguiu isso contra o América de Natal, mas ele não soube Isso é falta de estrutura emocional, né? Um a mais, de alguns jogadores, de repente. Hein, Jean, complete aí, por favor. Não, precisa concentrar, jogar concentrado os 90 minutos. O Jonas parece que jogou bem ontem, né? Jogou. Esse é o grande diferencial da equipe que chega. Concentrado os 90 minutos, não pode errar, tem que manter a posse de bola, manter o padrão tático, o padrão técnico. Se isso acontecer, quando o Atlético tem isso em algumas partidas, o time é competente. A dureza, Cleison, é que sábado contra o Icasa, lá em Juazeiro, o Atlético não tem o Adriano expulso, o Jorginho e o Fábio Lima suspensos. Exatamente, são desfalques importantes para essa partida. Coloca quem nessa meia, hein? No meio, no lugar do Jorginho? Mete mais um atacante e recua o Juninho? Não, ele vai optar por um volante. Ele não vai abrir o time todo. Três volantes, né? Léo, Marcos Vinícius ou o Wagner Carioca. Wagner Carioca, né? Já jogou na meia aí. Porque João Lucas jogou na meia. O próprio João Lucas também é uma opção. Também, né? Pode revezar com o Thiago Feltre ali para ser uma opção mais Rapaz, ofensiva. até para ter o contra-ataque eu recuaria um pouquinho o Juninho e meteria mais um atacante lá na frente. Mas aí você perde a qualidade do Juninho na frente, Pasqueto. O Juninho já há muito tempo ele não dá conta de fazer essa função mais, essa chegada. Né? Já até fez isso bem. Hoje eu acho que ele não dá conta mais de Bambu pode entrar de volante. Isso. Exatamente. Bambu que o povo lá no Atlético ama, pode ser uma das opções. Fazer uma vitória convincente, enfim, né, Cleison? Convincente. Essa vitória foi importante. Agora, nada que surpreenda, viu, Pasqueto? Nada que surpreenda o Atlético. O Atlético tem sido assim. Aquele jogo contra a Portuguesa, um baita do primeiro tempo, depois perdeu o jogo português, que foi goleado pelo Sampaio, correndo o Canindé 4-1. Né? O Atlético fez essa baita partida contra o América Mineiro, líder da competição, até então invicto. Um time que tinha um baita aproveitamento jogando fora de casa, né? Ainda não tinha perdido. O Atlético venceu por 3-0. O Atlético chegar lá e fazer uma partida horrível, ruim, contra o Icasa, pouco custa, mas eu espero que não. O que falta ao Atlético é isso, é sequência. O Atlético precisa ter sequência, não só de resultados, como também de boas partidas, porque essa oscilação, ela acaba complicando a vida do Atlético, inclusive na classificação do campeonato. Vamos lá com os gols da Série B, os gols de ontem, rodada completa e gols pra caramba. Aí a Portuguesa, 4-1 pro Sampaio Correia. William Correia fez o primeiro, o Pimentinha marcou o segundo, o Márcio Diogo fez o terceiro, o Serginho descontou para a Lusa de pênalti e o Edgar marcou o quarto gol do Sampaio Correia. Que golaço, hein? Belo gol, terceiro do Sampaio. Esse aí foi do Márcio Diogo. Aí de pênalti. De pênalti para a Lusa, Serginho bateu. E aí o Edgar fez 4-1. Olha o zagueirão, bicho. Tem condição. Coitado, ele achou que o cara ia estar pro gol também, Pasqueto. Paraná 1, Ponte Preta 2. Carlinhos Miranda fez para o Paraná, Edno e César marcaram os gols da Ponte Preta. 6 gols tem o Edno já no campeonato, né? Artilheiro. Esse Edno ele dá conta, né, rapaz? Ele sabe o caminho das pedras. 30 anos, jogador tem uma certa experiência. Era lateral esquerdo, virou praticamente um centroavante. Joinville 1, América de Natal 0, Fernando Viana. Olha lá. Apagar das luzes, fez eu o diria gol Roberto Sampaio. do Joinville. O Oeste ganhou em casa, ou melhor, ganhou fora do ABC. 1-0, gol do Lucas Bahia. Esse jogo foi em Goianinha, né? Não, Santa Cruz. Santa Cruz? Santa Cruz, Santa Cruz. O Boa perdeu em casa para o Santa Cruz 2-0. O Nininho e o Betinho, ex-Vila Nova. Aquele que tomou um querosene aqui no Primeira vitória do Santa na competição. Invicto, né, um dos invictos na competição. Aliás, hoje é o único invicto, né, no Campeonato Brasileiro da Série B. 7 empates e 1 vitória. Montoya fez pro Vasco e o Robertinho, que é o adversário do Vila aqui sábado à noite. Esse Bragantino é encardido. Empatou. Náutico perdeu. Olha o Sidney Moraes perdendo lá, Jean. Nos aflitos. Normal. Normal e o melhor do carnaval. O Paulo Sérgio fez o gol do Avaí. Luverdense que vai na dela, ganhou de 1-0 do Icasa, gol do Samuel. E foram esses os outros jogos do Brasileiro Série B. Por favor, aí a classificação, para a gente dar uma olhada no Atlético e no Vila Nova. América, Ceará, Joinville e Luverdense. Os 4 primeiros. Será que a Luverdense mantém o pique? O Luverdense?
O Luverdense caminhando, né? tá conseguindo manter, né? O Atlético, ó, já é 11º, com 10 pontos, e o Vila Nova... Bom, é melhor a gente não falar mais nada do Vila Nova aqui hoje, não. Vamos deixar para amanhã. Conheça a Vivari Móveis e Decorações. O que há de melhor em móveis cromados, em alumínio, em acrílico, com qualidade e preço justo. Na Vivari você encontra uma completa linha de banquetas, cadeiras, mesas, sofás, poltronas e muito mais. Na Vivari você tem elegância, conforto e qualidade, que deixarão o seu ambiente mais aconchegante e requintado. A Vivari fica na Avenida Jamel Cecílio, número 1811, o telefone é o 3541-0577. Bom, agora temos o André Isaac de novo com a gente, ao vivo aqui no programa. André, hoje os entrevistados aí na Granja Comari foram os responsáveis pelo departamento físico e departamento médico da Seleção Brasileira. E também fisiológico, né? Foram 4 integrantes dessa parte da comissão técnica da Seleção Brasileira. Antes eu gostaria de ressaltar aqui e parabenizar o Cleison Teixeira, está muito bem vestido, inclusive ofuscando os demais companheiros aí no estúdio. Parabéns, Cleison Teixeira. Tá parecendo até um convidado. Valeu, André, valeu. Esse André é um gozador. Você estava bem também jogando bola, viu, André? Parabéns. André, comentário aqui, infelizmente, eu vou ter que ser realista, viu? Repercutiu bem a matéria repercutiu bem. Exato. Agora a sua barriga, André, como repercutiu mal? Pra você, inclusive. Ainda bem que tinha um rapaz lá mais gordo do que eu. Mas não foi mostrado, então não vale. Aí chegou o rapaz da Band para fazer uma matéria, aí ele queria comparar alguém com o Walter, ele comparou o outro rapaz. Ainda bem. Podia ter comparado você, né? Pelo menos assim, ia ser uma boa comparação para quem não tem um futebol tão apurado, né? Tá certo. Tá parecendo um amigo nosso, o PF. Uma vez ligaram para ele, estamos precisando de um personagem aqui para televisão, você dá uma entrevista pra gente? Ele falou, dou entrevista, sem problema. Mas como é que vai ser? Ele falou, não, nós vamos mostrar a sua dificuldade de passar na roleta, a sua dificuldade. Mas quem falou que eu sou gordo e tal? Alguém tinha soprado para a produção daquela televisão que ele seria o personagem adequado para a matéria, né? E hoje aqui foi dia de treinamento com bola aqui na Seleção Brasileira, até que enfim, não vamos ficar assistindo o jogador em bicicleta ergométrica e só fazendo o exame físico. Hoje teve treinamento com bola nos 2 períodos aqui na Granja Comari. Isso significa que acabaram os testes físicos. E o departamento médico, o departamento físico e fisiológico vieram até a imprensa e explicaram tudo o que aconteceu nos 2 dias anteriores. Até que enfim começaram os treinos com bola na Seleção Brasileira. Um batalhão de fotógrafos, de cinegrafistas, a imprensa brasileira e internacional, registrando os primeiros movimentos de todos os jogadores da Seleção Brasileira que foram a campo na Granja Comari. O que significa que todos estão à disposição e a expectativa é que estejam também para o início da Copa. Todos estão presentes, todos vão participar normalmente e nenhum no momento encontra-se em vias de corte. Deu para entender perfeitamente? Nenhum no momento encontra-se em vias de corte. Pode acontecer de ser cortado? Pode. Quem aqui esteve em 2002 soube do caso do Emerson. Agora, no momento, nenhum atleta tem chance de corte e não tem nenhuma perspectiva de lesão que possa comprometer a atividade dele em relação a futuro corte. O médico da Seleção Brasileira também foi direto sobre a situação de Neymar. Ele teve uma recuperação muito boa. Então, aquele problema que ele tinha no seu quarto metatarsiano do pé esquerdo ficou totalmente recuperado. Depois de fazer todos os exames, de cuidar do corpo, é hora de cuidar da mente. O técnico Luiz Felipe Scolari recebeu aqui na Granja Comari as psicólogas da Seleção Brasileira, Gisele Silva, Regina Brandão e Aline Magnani, que a partir de agora irão cuidar da cabeça dos jogadores. E o preparador físico Paulo Paixão foi questionado na coletiva sobre a situação física de Maicon e Oscar, que tiveram contusões recentemente.
Os atletas se apresentaram, o próprio Oscar, que na Copa das Confederações se apresentou de uma forma mais desgastada, para essa apresentação veio muito mais íntegro em relação até ao número de jogos que ele participou, e o atleta Maicon nenhum problema. Ele realizou todos os testes específicos, como o professor Dr. Emerson explicou bem, com exigência a 100%, e apresentou resultados muito bons. Então tá aí, a entrevista do Paulo Paixão, do José Luiz Runco, explicando a situação dos jogadores da seleção brasileira. Segundo eles, está tudo ok. Tudo ok até certo ponto, né? Lógico que o Neymar precisa de um pouco mais de ritmo, precisa aprimorar um pouco a forma física. Ele jogou apenas 23 minutos depois que se recuperou da fratura do pé. O Maicon precisa trabalhar um pouco mais, o Oscar precisa trabalhar um pouco mais. Mas nada que extrapole, que atrapalhe o planejamento da seleção brasileira para o jogo de estreia na Copa do Mundo no dia 12 de junho em São Paulo. Lembrando que na próxima terça-feira o Brasil joga em Goiânia. E na segunda-feira treina em Goiânia. E será o único treino aberto para torcedores, porque aqui na Granja Comari, torcedor não entra, Pasqueto. Exatamente, André. Vão disponibilizar 20 mil ingressos aqui para a galera. Como será trocado esse ingresso ainda não está definido, mas até o fim da semana tudo será repassado e deve ser uma correria. E aí eu te pergunto, corre o risco do Filipão poupar alguém desse amistoso, porque os caras vêm de um final de temporada na Europa? Corre esse risco sim, existe essa possibilidade. José Luiz Runco levantou essa possibilidade, inclusive hoje, aqui na entrevista coletiva, que fica atrás desse banner aqui. Atrás desse banner é a sala de coletivas. E ele disse que há possibilidade sim de alguém não viajar para um ou outro amistoso ou para os dois amistosos. Na terça e depois no dia 6 contra a seleção da Sérvia lá no Morumbi. Então, nesses dois amistosos há a possibilidade de um ou outro jogador ser poupado e ficar aqui na Granja Comari se preparando melhor. Por exemplo, um jogador que às vezes pode não participar, que pode sair a qualquer momento aqui da Granja Comari é o Oscar, já que a sua esposa pode dar à luz a qualquer momento, Pasqueto. André, daqui a pouquinho você volta, combinado? Tá certo. Tá certo, Paulo Roberto. Daqui a pouco a gente volta também e o assunto será o Goiás. Tem ainda uma reportagem do Humberto Castro sobre o Autódromo de Goiânia, que será reaberto no próximo domingo. E o Goiás daqui a pouco, às 9 horas, pega o Vitória no Serra Dourada. E o Humberto Castro bateu um papo com o técnico Ricardo Drubski. Ricardo Drubski. Que nominho custoso. Ricardo Drubski. É ou não é, André, o Humberto Castro? Boa noite, um abraço. Boa noite, Pasqueto. Boa noite a todos. O Goiás em campo para enfrentar o Vitória com a missão de se manter no G4. Com a gente o técnico Ricardo Drubski. E não tá fácil se manter no G4, né? Muitos clubes ali na pontuação, professor. Boa noite. Boa noite. Realmente é uma tarefa das mais difíceis, porque o Campeonato Brasileiro é muito difícil e muito competitivo. Mas a gente está mostrando algumas coisas que nos credencia e nos dá esperança para que a gente continue mantendo essa boa performance. Então a gente vai lutar muito, adversário muito qualificado, mas a gente vai buscar muito essa condição. O presidente Sérgio Haas disse que o segredo para o sucesso é a união. E para o senhor? Nossa equipe está desenvolvendo uma ideia de jogo coletiva e eu acho que, sendo assim, se tiver um grupo com o perfil do nosso, as coisas tendem a ficar melhores. Então, realmente eu concordo e acho que a união está fazendo a força da nossa equipe. O Vitória, depois que saiu o Ney Franco, tenta se acertar. É um jogo bom do Goiás fazer mais 3 pontos? Eu vejo, assim, todos os jogos são importantes para nós. Agora, qual que a gente vai conseguir tirar vantagem, a gente nunca vai saber, porque o jogo é sempre muito difícil. Então a gente vai pensar no Vitória, forte como sempre foi, e tentando usar todas as nossas forças também para contrariar tudo que vier. E expectativa de casa cheia no Serra Dourada, né? Seria bom que o torcedor realmente estivesse lá firme, nos apoiando, e a gente espera que isso aconteça
e que a gente possa dar uma resposta bastante positiva. Muito obrigado, então, ao técnico Ricardo Drubski. Lembrando que o jogo começa às 9 da noite. É com vocês aí no estúdio. Que categoria, hein? Satisfação, meteu uma camisa listrada. Daqui a pouquinho o Humberto volta do Autódromo de Goiânia. Não é mais Autódromo Internacional de Goiânia, é Autódromo de Goiânia. O Lima... Até o Ayrton Senna também? O Lima deve ser o lateral esquerdo, viu, daqui a pouco. Existe essa possibilidade. E o Goiás com o Edson, Vitor, Felipe, o Jackson e o Lima. No meio-campo, Amaral, Rodrigo, Ramon, Thiago Real e Lineker. Na frente, só o Danilo. Contra o Vitória do Souza. Souza que foi bem no Goiás aqui em 2006. Souza jogou 2006. Com o Geninho, Libertadores. Exatamente. Era o Souza. Acho que foi artilheiro do Brasileirão. Foi. Ou vice. Foi artilheiro. E o jogo? O Souza que muito tempo não joga bem, né, Wender? E o jogo? E o Drubski que falou com o Humberto? E o Goiás? Jogo duro, jogo difícil. O Vitória vem jogando bem fora de casa, principalmente. E o Goiás está muito desfalcado, está muito mexido. É claro que os jogadores que entram, eu dizendo que as peças que entram, eu odeio isso. Jogadores que entram... Uma peça de estoque, cara. Jogadores que entram têm o seu valor, entram num time que está ajustado, que está arrumado, tem um esquema tático muito bem definido, e o Goiás pode sim vencer e fazer mais 3 pontos e passar aí 40 dias com uma tranquilidade enorme para trabalhar. Cleison, o que o Goiás precisa para ser líder nessa rodada? Você tem de cabeça? O Goiás... É o Inter e o Cruzeiro tropeçarem. Exatamente. O Cruzeiro pega o Corinthians, né? Fora de casa. O Internacional também teria que tropeçar e o Goiás vencer, derrotar o Vitória. Tem o Grêmio na frente do Goiás ainda, né? Tem o Grêmio também. O Grêmio joga contra o Sport. O Inter contratou o custoso, né? Luque. Atacante 21 argentino. Anos. Ô Cleison, esse jogo hoje? É um jogo Drubski. Duro! Drubski de ver. É um jogo complicado para o Goiás. Muito mais em função dos desfalques que o Goiás tem. Não fosse pelos desfalques, o Goiás, para mim, teria uma possibilidade maior. Não seria um jogo tranquilo, mas uma possibilidade maior de vencer. Agora, o Goiás normalmente está bem contra o Vitória aqui em Goiânia. O Goiás já teve uma situação adversa durante a partida. Eu me lembro de um 5-3, o Goiás perdendo de 3-0 aqui, ganhou. Depois um 4-3 lá em Salvador com o time do Araújo, do Cuca. Aqui também teve o 4-3, o Goiás perdendo 3-0, na Série B, ué. Na Série B, né? Teve um Alain Delon, fez uns 3 Delon, ele meteu o Goiás ganhou de 5. Com o Anderson Moreira ainda, quando o Goiás garantiu acesso. Sim. Foi o jogo que o Anderson ia cair. E Ricardo Goulart deu uma varada do meio da rua, fez um golaço. Aliás, foi no do acesso? Foi exatamente do acesso, que depois inclusive tirou o Yarley. Os dois subiram juntos. Aí ele colocou o Renan Oliveira entrou bem, fez o gol. Enfim, o Goiás depois acabou marcando o gol de pênalti do Rafael Tolói. Então, o Goiás sempre se deu bem aqui em Goiânia contra o Vitória da Bahia. Algumas mensagens aqui, daqui a pouquinho os jogos da Série A. Olá, amigos da mesa, boa noite a todos. Vocês não acham que o Vila deveria fechar as portas? Sandrinho, do Novo Horizonte. Calma, Sandrinho. Calma. Boa noite para vocês. Se o Amaral do Goiás sair, quem vai ser o provável substituto na vaga dele? Thiago, de Senador Canedo. Será que é o Laranjinha esse aqui? Não deve ser. Conversa pro ano que vem ainda, né? Tem um campeonato. Esse Júlio da base aí dá conta, viu? O Amaral saindo, eu acho que ele deve ganhar oportunidades. O Davi vai continuar, então acho que aí o Thiago Mendes passa a ter mais oportunidade. Não tem a mesma característica do Amaral, mas teria condição de brigar no meio campo. Um abraço aqui para Rosana, nossa telespectadora. Boa noite, mande um alô para o senhor Adson Batista, que tem na mão uma joia que o Vila Nova deixou escapar. O jogador Lucas. Exatamente. Tem outra joia também que o Vila deixou escapar, que o Sebastião falou, igual essa aí, a gente faz um punhado aqui. Que é o Jorginho, tem mesmo. Não vale nada, nós vamos dar ataca nesse Atlético e não sei o que tem. E quem não gosta do Tigrão vai para aquele lugar. Bicho, como as pessoas maltratam o Vila, né? Esse negócio de fundo de garantia no Vila Nova é uma pouca vergonha. O que fazem hoje é uma pouca vergonha. O assunto é o Goiás. E atenção, venha conhecer uma das melhores lojas de imóveis da região Centro-Oeste. A fachada da Garônia é maravilhosa. É uma loja tradicional que preza pelo requinte e pela qualidade. Móveis clássicos e modernos, além de acessórios e complementos para todos os ambientes. O jogo de sofás que você procura está na Garônia Imóveis. A Garônia Imóveis fica na Avenida Jamel Cecílio, número 1805. O telefone é o 3541-8721. Coloque aí os jogos da Série A, por favor.
Daqui a pouquinho eu confirmo os das 7h30 como estão. Aqui, ó, às 9 horas, Internacional e Chapecoense. Aí que pega pro Goiás Mineiro. Um abraço. Goiás e Vitória, Atlético Mineiro e Fluminense, esse é às 10. Vamos lá com os outros jogos? Todos às 10. Sport e Grêmio, Atlético Paranaense e São Paulo, Corinthians e Cruzeiro. Jogão, hein? Bahia e Santos. Amanhã. Esse é amanhã. Os jogos das 7h30, todos 0-0. Sport e Grêmio, Palmeiras e Botafogo, Criciúma e Coritiba. E amanhã também tem o Flamengo em campo. Tem o Flamengo, né? Flamengo. Flamengo e? Figueirense. Exatamente, às 7h30 da noite. No Morumbi? Morumbi. Por quê? O Flamengo não vai poder usar o Maracanã, não quis usar nenhum estádio do interior do Rio, não sei porquê, vai usar o Morumbi. Onde ele jogou domingo passado contra o Santos e tinha torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo acho que dá mais gente jogando em São Paulo, no Morumbi, do que jogar no interior do Rio de Janeiro. O Flamengo tem torcida tudo quanto é parte. É igual o 20 rádio, de algumas rádios aí. 4 minutos? Então vamos com Humberto Castro. E aí, inauguração não, reabertura do Autódromo Internacional de Goiânia, que será no próximo domingo com a corrida da Stock Car. O Autódromo de Goiânia de cara nova. Após a reforma, nova pista, novos boxes e uma estrutura para receber até 80 mil pessoas. O primeiro grande evento é neste fim de semana, com a realização da 4ª etapa da Stock Car, a maior competição de automobilismo do país. As autoridades locais não escondem a satisfação da reabertura do circuito, fechado desde outubro do ano passado. Nós estamos recebendo um presente maravilhoso que o governador Marconi Perillo deu aos amantes do esporte motor. A Federação de Automobilismo deu uma parte de contribuição de muito pouca, mas agradece tudo porque o automobilismo estava parado no estado. O governador Marconi Perillo, com essa obra, ele vai devolver a esperança, devolver a animação, a empolgação dos automobilistas e dos motociclistas de Goiás. O novo Autódromo de Goiânia, repito, irá reinserir Goiás no cenário esportivo brasileiro. Nós já fomos fortes em automobilismo e motociclismo. E à medida que o autódromo foi se deteriorando, as categorias de base de Goiás foram acabando. Com esse novo autódromo, Goiás voltará a ser referência no cenário automobilístico e motociclismo brasileiro. A temperatura em Goiânia nesta quarta-feira é baixa, faz muito frio. Mas domingo promete ser quente. Na reinauguração do autódromo, com a prova da Stock Car, grandes pilotos do automobilismo, como Rubens Barrichello, Luciano Burti e Antônio Pisonia. São 4, né, ex-Fórmula 1. Eu tenho feito pesquisas porque vou trabalhar na corrida domingo lá para a rádio e estou produzindo um programa. Não, é o Ricardo Zonta. Ricardo Zonta e o Max Wilson também. O Max Wilson passou na Fórmula 1? Passou na Fórmula 1. Mas só para teste, então. Não, pilotou, equipe pequena. Teve na Fórmula 1 bem há pouco tempo, exatamente. Eu até pesquisei, não vi. E desses pilotos que estão na Stock Car, um dos últimos que pilotou ainda no Autódromo de Goiânia, andando aqui em 1994. Há 13 anos... 94 não, 95 ele andou aqui de Fórmula Ford. Ele, o Nono Figueiredo também. E às vezes a gente tem preconceito com filhos de celebridade, alguma coisa que faz alguma coisa, porque o bom mesmo desse negócio é o Cacá Bueno. Ele é bom. Ele é bom mesmo. Cacá ele é especialista em carros de turismo, em protótipos. Ele corre a Gran Turismo Mundial. Gran Turismo, GT. Já correu NASCAR. Rapaz, ele é de uma das ramificações, o cara não chega nessa condição à toa. Ele não paga para correr, ele tem salário alto. Tipo um jogador de futebol bom. Ele é de uma das ramificações da Red Bull Racing. Sim, a Red Bull Racing, ela tem a área de esportes radicais, ela tem a Fórmula 1, ela tem a Turismo e ela tem a Stock Car. Então, meu amigo, ele tá no bolo. Na verdade, eles patrocinam tudo, tá envolvido com esporte. Aí você vai pegar... Ele tem o time de futebol. Paraquedista, para quanto é tipo de esporte. Ou seja, ele trabalha na mesma firma do Vettel. Sim. Sabia, Cleiton? Não, sempre. Você entra no site, eles estão juntos lá no site da Red Bull. Eles fazem eventos. Agora, vai inclusive esse ano volta ao calendário da Fórmula 1, a pista da Áustria, que é batizada agora de Red Bull Racing, né, que é o autódromo antigo. Aquele Red Bull é austríaco, né? É austríaco, fica na Áustria, lá nos Alpes. Eles fazem encontros regulares entre os esportistas que vestem a marca, que representam a marca Red Bull. Então o Cacá está inserido, aí tem o Vettel e vários outros pilotos e esportistas do mundo. E para informar, viu, Jean? Goiás tem um campeão, é o único campeão fora do eixo Rio-São Paulo,
que é o Alencar Júnior, em 1982. E o maior campeão da Stock Car é o Ingo Hoffmann, paulista, com 12 títulos. Esse aí vai ser 30 anos de Stock Car. O Kaká tem 5. Isso. O Ingo Hoffmann ganhou 6 seguidos, de 89 a 94. Que é isso, hein? O alemão andava muito, né? Era bom de volante. Não era pé de breque, não. Passou pela Fórmula 1 também, né, o Ingo? Passou. Correu 6 provas, participou de 6 provas, só largou em 3 na Copper Sucar do Emerson Fittipaldi. E aí, estudei direitinho? Tá bem, tá indo bem. E vacilei nessa do Max Wilson. Exatamente. Já tô meio chateado. Tá bom, vamos lá. Daqui a pouco a gente volta com o André Isaac, bater um papo com o André Isaac. Tem que trabalhar um pouquinho, né? Fica lá na serra, sem fazer nada. Trabalhar um pouquinho aqui pra nós também no PUC TV Esportes. Vou dar um recado. Pio, dá um takezinho aqui. Quem estiver falando de mim aqui, pelo amor de Deus, para. Quase todo o programa. Minha orelha fica vermelha, parecendo um pimentão, um tomate. Olha aqui. Bicho, pegando fogo. Tá da cor da camisa do Cleison. Gente, dá um tempinho pra mim aqui. Eu não sou adepto daquele fale mal, mas fale de mim. Não fala, não. Não fala, não. Ei, André. Cadê o André Isaac? Ao vivo lá da Granja Comari. Será que é o André que tá falando de você, Pascal? André, que miséria. Toda vez, cara, quase todo o programa fica vermelho que chega, pega fogo, André. É o povo falando mal, né? Certeza. Não tem jeito de ser eu, porque nós estávamos conversando no intervalo, né? Fora do ar, Então não tem jeito, a gente estava conversando fora do ar. O Jean quer fazer uma pergunta para você, André. André, certo. O Buffon primeiro falou que a Itália está um degrau abaixo do Brasil na corrida para o título. E o Prandelli, técnico da seleção italiana, liberou a família, as mulheres, para desfrutarem dos encontros amorosos com os jogadores. Agora eles vão melhorar. E aí, o que você acha? Certeza. Você acha que os jogadores da seleção brasileira vão reivindicar também esse direito? Eu acredito que possa até reivindicar, mas eu acho que na programação da seleção brasileira tem algumas folgas, tem algumas liberações. Então, na programação, eles vão ter esse espaço aí para esses encontros, com certeza, com certeza. E eu acabei de receber agora um SMS da assessoria de comunicação da seleção brasileira. Amanhã treinamento às 9h30 da manhã e às 3h30 da tarde. E os reservados, os jogadores que estão convocados para a entrevista coletiva amanhã, 12h40 aqui na Granja Comari, o Hernanes e também o Marcelo. Marcelo que foi o último jogador a se apresentar, já que ele estava comemorando o título pelo Real Madrid. Ele recebeu a liberação até quarta-feira, mas ele se apresentou na terça-feira. André Isaac agora é personal style, risos. O Goiás do Ricardo Drubis, que poderá ir para essa pausa devido à Copa na liderança. Abraços, Murilo Vieira Lino. Ele fala aqui de personal style porque você falou do blazer do Cleison Teixeira. Algum questionamento para o André, Cleison? Não, é só com relação a essa preparação da seleção brasileira, né? Com relação a alguns jogadores que não vinham atuando como titulares. O Filipão chegou a falar alguma coisa nesse sentido, como o próprio Marcelo, que vai participar amanhã da coletiva. Ele foi reserva no Real Madrid, mas terminou bem, né? Marcando gol. Porque ele machucou e perdeu espaço. Sim, o Coentrão entrou muito bem na equipe. E na final ele entrou e mudou o panorama do jogo. Exato, mas há algum tempo ele já estava à disposição e vinha atuando na reserva, né? Aí nós tivemos o próprio Oscar, que não vinha jogando na equipe do Chelsea, em função de lesão. Enfim, outros jogadores também. O Filipão chegou a comentar alguma coisa ou aí na própria CBF e na seleção brasileira, André? Não, ainda não. Talvez essa semana tenha uma entrevista coletiva com o técnico Luiz Felipe Scolari. Hoje ele passou na sala de imprensa, até foi muito engraçado. Estava todo mundo, né, envolvido no seu serviço, o treino da seleção ainda não tinha começado, e de repente passa o Filipão. Aí levanta aquele monte de fotógrafo, as pessoas tentando ligar a câmera, tentando colocar fita, bateria, e foi aquele alvoroço, as pessoas pisando umas nas outras aqui, aí ele passou por aqui, e aqui tem uma saída no fundo, e ele utilizou a outra saída. Ele só passou por aqui junto com o Murtosa e atalhou para o campo que fica aqui atrás para o treinamento da seleção brasileira. O certo é, Cleison, que a seleção titular já está 90% definida, segundo o Felipão. Então, ele deve ter uma ou outra dúvida na cabeça dele. Ô André, aqui uma mensagem aqui, ó. Pasqueto, hoje o jornalista esportivo do SBT
te elogiou e disse que te deu a caneta dele no esporte, meio-dia. Abraço a todos. Rosana. A Rosana está falando aqui do Adolfo Campos, que ganhou uma caneta hoje e me deu. E ele lá na Bandeirantes 820, fora do ar, a gente conversando, elogiou aqui a sua iniciativa, as suas participações, gostou bastante. O Adolfo lá da TV Serra Dourada. O Joãozão da equipe do Mané disse que esses dias estava assistindo de madrugada e gostou também. O pessoal tem elogiado muito e tem sido gratificante as suas participações. Você que participou agora há pouco do Esporte Interativo, né, André, pra gente ir embora. É verdade, estava lá com o Leonardo Baran. E obrigado aí ao Adolfo, obrigado ao Joãozão. Elogio vindo da parte deles, realmente nos anima a fazer sempre melhor. Tchau, André, um abraço pra você e pro Maico. Um abraço pra vocês todos aí. Vai comer, que é gostoso. Vai Tchau, descansar. Cleison. Tchau, Jean. Pasqueta, Até amanhã, moçada. Até amanhã.